Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência. Esse vídeo agora é de número 297. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então vejamos. Vamos voltar aqui, nós vamos ler praticamente direto aqui agora, depois nós vamos tecer alguns comentários. E acrescenta, mas ainda não é tudo para assegurar a libertação da vítima. Indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. No caso aqui, Kardec está dizendo que o espírito perverso é o obsessor. Não é porque... Aí você vai me dizer assim, Luiz, mas você vai contrapor Kardec de forma nenhuma. Que isso? Aqui está certinho, nós temos que raciocinar. Porque muitas questões foram deixadas de uma certa forma assim, de acordo com o nosso nível evolutivo, é difícil, né? Para nós compreender, justamente para a gente quebrar a cabeça até nós esmiuçarmos a questão. Porque veja bem, mas ainda não é tudo para assegurar a libertação da vítima. Então aqui Kardec está dizendo que vítima é o obsidiado. Tá, vamos lá, só para você ver uma coisa. Indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. Espírito perverso, aqui Kardec já está dizendo que é o obsessor. Tá, veja bem. Que se faça que o arrependimento desponte nele. Que se faça que o arrependimento se desponte nele. Então, que o doutrinador se faça com que o arrependimento se desponte no espírito perverso. Epa! Mas o espírito perverso ele tem que se arrepender do quê? Olha a minha sobrancelha, ó. O obsessor, ele tem que se arrepender do quê? Até porque o obsessor, ele está ali cobrando o que fizeram com ele. Traíram ele, mataram ele. É lógico que o obsessor, ele está ali naquela fúria dele, insana, cego, surdo, não querendo enxergar, pelo fato do ódio, da raiva, da mágoa, do ressentimento, da revolta, ele não só não está querendo, como ele não está conseguindo enxergar que aquele procedimento dele ali não passa-se de um equívoco, um engano. Tá, tudo bem. Mas que ele é um ser perverso e que cabe ao doutrinador levá-lo a renunciar aos seus maus desígnios, o doutrinador levá-lo a renunciar os seus maus, desígnios,
que se faça que o arrependimento desponte nele. Ué, cabe apenas ao obsessor se arrepender. Eu achava durante esses anos todos, eu estou agindo dessa forma aqui, como se fosse aquele menininho que roubou o pirulito, né? Comeu, sabe que é de doce, sabe que é de açúcar, docinho, e tá dando uma de Joãozinho sem braço, né? Ah, eu não roubei porque eu não tenho braço. Mas foi eu que roubei o pirulito, sim. Comigo eu achei gostoso. Então eu achava que 99,9% da redimissão do obsessor. Engraçado que eu aprendi isso no Espiritismo. Por isso que eu estou com a cachola aqui nessa situação. Eu aprendi na doutrina dos Espíritos que 99,9% desse processo todo pernicioso seria da responsabilidade do obsidiado auto-evangelizar-se o seu obsessor. Até porque é preciso que o obsidiado prove, através da humildade, da resignação, da aceitação. Por isso a importância do obsidiado bater à porta de uma casa espírita séria, onde o atendente fraterno o orienta adequadamente para que ele, obsidiado, se transforme num professor, vindo não só a auto-evangelizar-se, como também auxiliando na auto-evangelização do obsessor. Obsidiado, obsessor. Agora, aqui, estão jogando a responsabilidade praticamente toda para as costas do obsessor. Veja bem, que se faça que o arrependimento desponte nele, obsessor, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhes educação moral. Reuniões particularmente feitas, né, com o intuito, aliás, com o objetivo habilmente ministrada em evocações particulares feitas com o objetivo de dar-lhes educação moral. Então, conforme aqui, cabendo a responsabilidade do doutrinador fornecer ao obsessor a educação moral. E o obsidiado? Nada. O obsidiado ele não tem responsabilidade nenhuma. Então transfere-se a responsabilidade para o ombro do doutrinador, transfere-se a responsabilidade para o ombro dos médios, né, na reunião mediúnica de desobsessão, transfere-se a responsabilidade da autoeducação àquele obsessor aos amigos espirituais e obsidiado. Nada. Ué, estranho isso. Vamos continuar. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Destaque desta transcrição, né?
Aí continua Hermínio Miranda. Ninguém poderia descrever melhor em tão poucas palavras o programa, síntese do processo de desobsessão. O obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. É verdade. Tem pessoas que chegam à casa espírita, conforme já dissemos aqui, né? Ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e levado ao arrependimento. Isso se faz buscando com ele um entendimento, um diálogo pelo qual procuremos educá-lo moralmente, mas sem a arrogância do mestre petulante. Tá bom. Então veja bem. Tem muitas pessoas que chegam à casa espírita e dizem assim: na casa espírita de fulano de tal, fiquei sabendo que eu tenho um obsessor. Mas qual a importância nisso? Uma vez que aqui na Terra, todos nós somos obsidiados. Em graus diferentes, uns mais, outros menos. Não há possibilidade, não há como nós sabermos que grau nós nos encontramos nestas situações, né? Então, muitas casas espíritas, que não lá são sérias, assumem a responsabilidade da reunião mediúnica de desobsessão, desobsidiando aquela pessoa, quando aqueles espíritos, eles acham que desobsidiam aquelas pessoas quando os obsessores ali se manifestam no campo vibracional dos médiuns. E muitas pessoas saem dizendo: graças a Deus, estou livre do meu obsessor. Se fosse assim, seria muito fácil. É interessante que muitas pessoas acham que centro espírita é o mesmo que confessionário nas igrejas católicas. Porque o confessionário, você chega carregado de pecado. Vamos pensar por esse lado. Porque pecado também não existe não, tá? Isso é mitologia. Isso são dogmas do catolicismo. Mas é uma comparação só para você entender. A pessoa chega ali carregado de pecado. 10, 15 minutos de conversa com o padre ali, no confessionário, ele já te livra daqueles pecados todo. E pede para você fazer uma penitência ali, uma coisa, tal, uma oração, deixa um agradinho lá no gasofilácio, né? Só gostou do termo, né, vó? Gasofilácio. E pronto. E sai lá fora, graças a Deus estou livre de todos os meus pecados. Aí ele volta novamente para a vida mundana. Se fosse assim, estaria fácil. Seria fácil evoluir. Não é mesmo? Porque a pessoa não tem responsabilidade nenhuma dos atos que cometeu. Ele não responde por ninguém que ele roubou e que ele matou. Ele não responde. É interessante. Você matou, você roubou, prostituiu. Procura o padre. Ali ele vai te libertar. E você vai retornar ao paraíso com asas brancas, como se fosse um anjo. E você ainda vai sentar do lado direito de Deus. Deus barbudo, com um cajado na mão, num trono, sentado, e você ali do lado ali. Aqui na Terra, vou usar aquele termo, aqui na Terra foi um capeta. Mas porque passou pelo confessionário, se libertou dos pecados, e você agora é um anjo. Você não cometeu desgraça nenhuma aqui na Terra. Mas e as pessoas que eu matei e roubei?
Mas o padre não te livrou desses pecados lá? Isso não existe não, gente. É a consciência. Onde encontra-se escrita as leis de Deus? Pergunta. Resposta ao Kardec. Na consciência. Então, onde encontra-se escrita as leis de Deus? Na nossa consciência. Tudo aqui fica plantado. O que nós praticamos de bom, o que nós praticamos de mal. Então não adianta a gente querer enganar alguém, porque nós estaremos enganando a nós mesmos. É o mesmo caso aqui. Muitas pessoas acham que consegue expulsar os obsessores quando recorrem a determinadas casas espíritas. Isso é um grande equívoco. Nós já dissemos isso aqui em outros vídeos, nós vamos repetir. A vera, se todo mundo buscasse a casa espírita com o intuito de descobrir que é, que sou, não é nem quem sou, que sou, porque nós não nos conhecemos, nós precisamos nos conhecer. Então nós teríamos que procurar a casa espírita para nós nos conhecermos. E ali na casa espírita, uma vez ali estudando que sou, nós aprendemos também a lidar, a conviver, a tratar aqueles que trouxemos conosco de existências passadas. Então, ali eu aprendo a conviver com os meus amigos e com aqueles que eu os prejudiquei. A partir do momento que a pessoa aprende a lidar com aqueles que ele os prejudicou, ele nunca que expulsa aqueles seus inimigos, que ele acha que é inimigo, de perto dele. Porque ele sabe que a presença daqueles inimigos ali significa a libertação dele. Porque enquanto ele não quitar os débitos dele para com os inimigos dele, obviamente ele não consegue a ascensão divina. Então, vejamos. Mas ainda não é tudo para assegurar a libertação da vítima. Então, nós estamos voltando. Quem é a vítima? A vítima é o obsediado ou é o obsessor? Até porque, para nós, não existe vítima. E sim, todos farinha da mesma saca. Todos cúmplices. Todos cúmplices. Porque é preciso entender que os meus obsessores hoje, na existência anterior, eu os lesei. Mas em outras existências, eles me lesaram. E tá essa. Então vejamos, nós não nos encontramos aqui no corpo físico premeditados. Nós nos encontramos aqui para completar
matar aquilo que nós não fizemos de bom em existências passadas. Nós não estamos aqui para matar o outro, porque o outro nos matou. Não há mérito, não há quitação de débito nenhum quando um nasce para matar o outro. Isso não faz parte dos desígnios de Deus. Por isso que eu estou fazendo essa interrogação. Quem é a vítima? Quem é, ou melhor, quem é o obsessor? Quem é o obsidiado? Na questão entre obsessor e obsidiado, quem é a vítima? Não existe vítima. Não existe vítima. E sim, semelhante que atrai semelhante, cúmplices, é natural. Só que muitas pessoas não pensam assim. Eu respeito, mas eu não posso deixar de dizer o que eu estou dizendo. Olha só. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna... Vítima seria o obsidiado aqui. Indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. O espírito perverso aqui seria o obsessor. Mas por que ele é o espírito perverso? Se ele está cobrando algo que fizeram com ele. Perverso é aquele que encontra-se no corpo físico. Perverso é aquele que está sendo considerado hoje como vítima. Porque ali, naquele momento ali, ele ali está se passando por vítima. Mas lá, quando no ato, que aquele que hoje está, lhe cobrando, pediu piedade, ele não concedeu piedade, ele pediu para que degolasse o pescoço de todos os familiares daquele hoje teu obsessor. Então hoje, dizer que o obsidiado é vítima, isso é muito fácil, é uma desculpa. É uma desculpa para ficar mais fácil, para que o obsidiado não fique com a consciência mais pesada. Você está entendendo por aí? É uma desculpa, porque o obsidiado já está transtornado mesmo, ele já está tomando Rivotril, ele já está tomando Gardenal, ele já está... Então, se fala para ele conforme eu estou falando aqui, aí que ele vai para o sanatório mesmo. Já imaginou eu, psiquiatra, falando isso para um obsidiado? Eu olho na cara do obsidiado e falo assim, pois tu acha que você é a vítima? Você é que é o obsessor. Estão te cobrando o mínimo do máximo que você praticou. Mas essa é a realidade, gente. Só que tem muitas pessoas que não aguentam ouvir a verdade. Como eu aposto que tem muitas pessoas que estão dizendo assim, o Luiz, ele não está conseguindo interpretar esse tema corretamente, por isso ele está dizendo isso. Gente, que isso? Isso aqui eu conheço de cor. Tanto é que nós tratamos no livro dos médios, no capítulo 23, da obsessão. Procure lá para você ver, quando fala-se sobre obsessão simples, fascinação, subjugação, o que Kardec fala a respeito de possessão, no livro dos espíritos, a escala evolutiva, na questão de número 100. Eu acho maravilhoso tratar desse assunto aqui, até porque tem muitas coisas que as pessoas elas aceitam sem raciocínio. Então elas têm o obsessor como o ser maligno
vingativo, monstro, e coloca o obsidiado como um coitadinho, né? Uma vítima inocente. Inocente hoje, meu bem. Lá no momento da degolação, colocasse o dedo na boca dele para você ver o que ia virar com o seu dedo. Quantos milhões hoje? Quantos milhões de obsidiados hoje que estão sendo perseguidos pelos seres que na época da Inquisição por eles foram degolados na grilhotina, grilhotina, né? Grilhotina. Outra nome, porque eu vou me degolar aqui. Quantos obsessores hoje, lá na época, os coitadinhos hoje, dos obsidiadinhos aqui hoje, né? Os coitadinhos vítima, lá na época, mandava que aqueles condenados, né? Que os soldados colocassem o pescoço dele ali na grilhotina, e o condenado ainda olhava para a pessoa, ainda pedia assim, me perdoe, eu tenho família, me perdoe, me dê uma oportunidade. Oportunidade? Você vai pedir oportunidade para o demônio? Para mim, não. Me dê uma oportunidade, Senhor, para mim me redimir. De modo nenhum redimir. Você vai se redimir lá no inferno. Tuc. A lâmina. Tum. Cabeça da pessoa descia rolando por ladeira abaixo. Eu participei da Inquisição, gente. Eu posso falar isso. Quantas mil cabeças rolava por dia naquele ato da grilhotina? E pior que teve um bobão lá, eu acho que é Carlos, não sei se é Carlos VII, acho que sim, Carlos VII e sua esposa, eles ajudaram a elaborar a grilhotina e depois eles foram mortos no próprio invento deles, só para ver como que é o destino. Foram punidos, condenados à morte na grilhotina, instrumento aqueles que eles ajudaram a elaborar para poder eliminar a vida das pessoas. Então hoje, quantos obsidiados por aqueles que eles lá na Inquisição mandaram que os pescoços deles fossem cortados pelas lâminas. Você acha que se você tivesse lá na época, e se você com o pescocinho lá, pescocinho assim de Juriti, igual o meu, mensagem está aí. Pescocinho de Juriti, igual o meu, ó, mensagem está aí. Porque tem pessoas que têm um pescocinho de Juriti assim, fininho, pescocinho de jabuticaba. Você acha, isso é a mensagem, você acha que se você tivesse lá com o pescocinho lá, e pedisse clemência, misericórdia, dai-me a oportunidade de me redimir, me perdoe. Você acha que naquele momento ali, o obsidiado de hoje, ele ia te perdoar lá? Então não venha com essa não. Eu respeito, mas eu não deixo de falar o outro lado da moeda. Vamos ficar atentos, gente, porque as coisas não é assim, não. No entanto, nós lemos até o final aqui,
mas nós, no próximo dia, nos próximos vídeos, nós vamos voltar novamente neste mesmo ponto, nós vamos comentar o mesmo assunto. É lógico que desenvolvendo esse assunto mais ainda, porque não terminou aqui não. Eu não me contento com o que nós realizamos até agora. Eu sou assim, sabe? Eu mexo mesmo no assunto, eu não aceito certas coisas, até porque foi deixado dessa forma para que pudéssemos analisar, raciocinar com bom senso. Então, se nós temos a oportunidade, por que nós vamos ler e passar por cima? Eu não estou preocupado nem um pouquinho com o próximo tema, que é o perseguido, enquanto não terminarmos esse assunto aqui. E se você quiser aprender um pouquinho mais, volte lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23, tema da obsessão. Leia aquele capítulo inteiro para você conseguir entender o que nós estamos lendo aqui. Porque às vezes muitas pessoas eles podem tecer algum comentário assim, enfim, direito das pessoas não vou nem citar, mas sem conhecimento de causa. Você já leu o capítulo 23 do Livro dos Médiuns? Já. Você já estudou? Já. Você já esmiuçou? Já. Separou o joio do trigo? Você já estudou o capítulo 23 do Livro dos Médiuns com os olhos da alma? Que é ver o lado inverso da história. Então você consegue entender o que nós estamos dizendo aqui. Porque não existe vítima. Seria o mesmo caso, encerrando, seria o mesmo caso como, por exemplo, um dia conversando com Chico Xavier, uma mãe. Ai, Chico, eu vim aqui, Chico, porque o meu filho na cidade de São Paulo, lá nós morávamos, e o meu único filho, Chico, e ele foi vítima de bala perdida, Chico. Perdi o meu filho. O Chico falou assim, minha filha, é preciso ser respeitado, porque isso é fato. De fato, o teu filho desencarnou, mas é preciso entender que não existe vítima de bala perdida, e sim bala certeira. A bala não acertou outro alvo a não ser o alvo que tinha que acertar. E outra coisa, minha filha, o teu filho, você não o perdeu. Você, sim, perdeu aquela matéria física dele. No entanto, o teu filho não é o Luiz Henrique de Souza Otaviano, eu me lembro do nome, Luiz Henrique de Souza Otaviano, que desencarnou com 17 anos, a mulher desmaiou. Por que a mulher desmaiou? Porque ela não havia dito para o Chico o nome do filho dela. E o Chico, vendo o filho ali ao lado, amparado por Emmanuel. Olha só para você ver. O Chico, ele recitou o nome do filho dela sem que ela dissesse nada. Então, gente, não existe bala perdida, e sim bala certeira. Bala que acerta o local onde tem que acertar. É lógico que muitas pessoas não pensam assim, a gente respeita, mas a verdade tem que ser dita, e você vai ter, eu não sei se o prazer ou desprazer de nos ver comentando
tratar no próximo vídeo esse mesmo assunto, porque não encerra por aqui ainda não. Até o próximo vídeo.